Porque temos um convidado de garbo e elegância, Fernanda Gentil. Abram alas, Casa Grande está com a gente, tudo bem, Casa? Obrigada aí pela presença. Eu que agradeço. O jogo acabou de acabar, já fomos pro Morumbi, já temos melhores momentos para você comentar, vamos lá? Vamos lá. Dá uma olhada. O que você achou, Casa? Não, eu acho, o primeiro tempo o São Paulo dominou o jogo, teve mais personalidade, o Corinthians quase não conseguiu finalizar. O São Paulo teve mais posse de bola, teve mais domínio do jogo. O Corinthians ficou muito acuado no primeiro tempo. Não teve a mínima chance de fazer um gol. O São Paulo foi melhor mesmo. Muita falta, né? Um jogo mais truncado no primeiro tempo. Mais truncado, muito pegado no meio de campo, muita disputa, muito corpo a corpo. Aí a gente vai ver que o Júnior Tavares, inclusive, vai levar o Romero se estranhou com o Júnior Tavares. Os jogadores de São Paulo cobraram muito o Romero para jogar bola. Esse foi o gol do Petros, ó. Falaram que algumas pessoas falam que o Cássio falhou. Olha, um chute muito difícil. Você vê que, ó, de um lado que não se sabe nem se ele ia cruzar, se ele ia chutar. O Cássio não sabia o que ele ia fazer. De repente ele resolve chutar e a bola quando entra no lado da rede, ali, ó, quando bate do lado da rede, lateral da rede, é muito difícil do goleiro pegar. Nem o Petros acreditou, talvez. Exatamente. Eu não achei que o Cássio falhou, não. Mas ele chutou, né? Ele chutou no gol, não teve cruzamento, porque não tinha ninguém daquele lado. Ele quis chutar no gol mesmo. Foi feliz. Petros, que é jogador do Corinthians, né, Caso? E aí teve essa jogada do Profeta no final do jogo. O Profeta estava mais solto. Olha, driblou 3 jogadores. O Hernandes bate muito bem na bola, carregou. Foi a jogada que ele mais clareou para ele bater no gol. Ele não pegou bem. Tem a marcação. Depois uma troca de passes aí do São Paulo. Então, essa troca de passe mostra o domínio do São Paulo. O Corinthians marcou muito atrás. Você vê que o São Paulo ficou tocando, esperando sempre um espaço para finalizar no gol do Corinthians. O primeiro tempo do São Paulo foi muito inteligente. O Dorival armou muito bem o time e eles usaram muito bem a posse de bola. E entrou com uma escalação ofensiva também, né, Casão? Com o Menino Lucas, com o Cueva, com o Prato. O resultado que o São Paulo queria era a vitória. O São Paulo está na zona de rebaixamento. Esse empate não é um bom resultado do São Paulo. Não muda praticamente nada na tabela. Ele sai, como o Guilherme falou, momentaneamente da zona do rebaixamento. Mas a rodada se completa tarde. Então ele tem que torcer para os outros. Aí começa o segundo tempo. O segundo tempo tem o São Paulo começa forçando, chutando mais no gol, mas o Corinthians saiu um pouco mais. O Corinthians estava perdendo o jogo. Esse foi um dos jogadores principais da partida, que eu achei, o Cueva. Esse foi o chute do Hernanes, mas o Cueva saiu cansado. Na saída do Cueva, eu acho que o Corinthians cresceu e foi mais pra cima. Mas você gostou das mudanças do Carille também, né, Casão? Foi uma mudança. Que ele mexeu bem, né? A principal mudança do Carille, só foi o chute do Hernanes, ó. O Cássio foi lá. A principal substituição do Carille foi quando ele tirou o Gabriel e colocou o Cleison. Né? Isso aí, mais um cruzamento. Entrou muito bem o Cleison, Isso aí foi um segundo gol, mas foi falta. O Prato bateu, fez uma barreira na saída do Cássio, falta, corpo a corpo do goleiro ali na área. Éder Militão foi gol anulado. Não tem muito o que reclamar. Olha lá, Prato. Na pequena área, né? Sim. Essa câmera deixa bem claro. Que o Cássio saísse, foi falta sem problema. E aí foi o Corinthians saindo um pouco mais para cima. A jogada aqui, ó, o Romero, a cabeçada do jogo foi a única jogada de gol até esse momento do Corinthians. O Corinthians não tinha feito absolutamente nada, nenhuma conclusão importante. Foi a primeira conclusão importante, assim, só para marcar, porque não foi uma chance clara de gol, né? Para você ver como o São Paulo estava dominando a partida. No primeiro tempo, totalmente, no segundo, um pouco menos, mas mesmo assim, essa foi a substituição. Ó. Saiu o Gabriel, que é um volante de marcação, entrou o Cleison, ele puxou o Maicon para volante, que não é marcação, ele saiu um jogador de toque de bola e abriu o Cleison na esquerda. Aí o Corinthians começou a forçar, começou a sair para o jogo. E aí foi a jogada do gol. Foi a primeira defesa do Sidão, né? Foi essa, né? O primeiro chute em gol, praticamente, foi dois seguidos. Teve a cabeçada do jogo. Ó, tem ali que o Júlio Tavares achou que a bola ia sair, tentou forçar para que a bola saísse, ele não conseguiu. Aí foi o chute do Romero, que o Sidão defendeu bem. Aí o Cleison pegou uma pancada, muita gente na frente. Uma pancada assim não dava para Agora, Casa, o próprio recorde de público, né, hoje o Morumbi, 61 mil pessoas, comprova que os São Paulinos estavam confiantes. Apesar da situação do time, essa é a hora da virada, né? Num clássico em casa, então... Eles estão confiantes. A torcida está apoiando muito o time de São Paulo. Mesmo, não é só nessa partida, não. Em todas as outras. Assim, mas o São Paulo, em clima, isso aí, ó.
finalzinho do Essa jogo. foi o último foi a lance, grande praticamente, defesa né? do Cássio na Defesaço. partida. Essa foi a jogada que poderia ter definido a vitória do São Paulo. Em clima de Rock in Rio, o São Paulo tinha que entrar com a atitude de vamos quebrar tudo, que é do The Who, do grande The Who. O lema do The Who é quebrar tudo. E era o que o São Paulo tinha que fazer e tentou, na realidade, fazer. Ocasião, a perspectiva, a Fernanda perguntou do São Paulo, qual que é a perspectiva para você do Corinthians? Continua líder, né? O Grêmio pode diminuir essa margem. Hoje o vice-líder é o Santos. O que você achou do Corinthians que continua ali no topo da tabela? O Corinthians caiu muito de rendimento no segundo turno, muito. Mesmo nessa partida empatou, mas jogou pior que o São Paulo. O Corinthians tem que tomar cuidado, apesar dos pontos de diferença. No caso do São Paulo, eu estou vendo um crescimento forte, principalmente de atitude, sabe? Estão querendo sair da zona de rebaixamento. Está melhor o futebol do São Paulo. Agora, Casa, infelizmente, hoje em dia a gente fala do futebol, da bola rolando, mas tem um episódio também lamentável nesse jogo. Não é o primeiro, não vai ser o último, mas a gente continua fazendo a nossa parte para evitar isso. Ó. Vamos mostrar aí, recriminar essas atitudes, porque antes do clássico, o ônibus do Corinthians foi apedrejado na chegada ao Morumbi. Mais um episódio, então, lamentável de violência no futebol, mas felizmente, pelo menos dessa vez, ninguém saiu ferido. Vamos para a tabela do Campeonato Brasileiro. Casa, você ainda aqui com a gente, por favor, fique à vontade. Como vocês estavam falando, o Santos é o vice-líder, né? 10 pontos 10 atrás pontos do de Corinthians. diferença, tem o Grêmio que tem 11 pontos de diferença, o Palmeiras Um jogo a chegando... menos, né? O Grêmio, né, cara? Um jogo a menos, o Palmeiras chegando ali, mas a diferença é muito grande. Nesse momento, é muito difícil do Corinthians perder o campeonato. Agora, a zona de rebaixamento, você vê, olha a diferença. O São Paulo, com a vitória, ele saía da zona de rebaixamento mais tranquilamente e não voltava. Agora, com o empate, ele depende da rodada da tarde. Foi um péssimo resultado do São Paulo, mesmo sendo um clássico, ter empatado no Morumbi. Até o Sport ali tá meio embolado, né, Casa? O Sport tá 13º, só 2 pontos à frente do Bahia. Pelo rendimento, o Avaí tá muito bem no segundo turno, mas do 29 pontos para baixo, tá todo mundo disputando ali. Só que o São Paulo não tem o hábito de ficar nessa zona de rebaixamento. É um time que não circula ali. E aí fica com dificuldade de sair.